Agora a gente entra na questão da saúde, na questão da diabetes gestacional e a gente vai conversar com a ginecologista Luna Caecília, ela que acabou de encerrar aí a sua residência médica relacionada à diabetes gestacional e, inclusive, semana passada entregou o seu trabalho de conclusão lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e fala conosco a respeito disso. Seja muito bem-vinda, Luna. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Aline, pelo convite. Realmente completou um ano, dia 28 de fevereiro, que esse foi meu projeto de conclusão da residência médica, que foi a criação e a implantação de um ambulatório específico para diabetes gestacional. A gente já tem ambulatórios específicos para gravidez na adolescência, para... Que é a mãe primavera, Que é a mãe primavera. Temos para gravidez de alto risco, que o diabetes gestacional se enquadra, e anteriormente a gente fazia esse tipo de atendimento junto, mas devido à quantidade crescente de gestantes com diabetes, a gente sentiu essa necessidade de ter algo específico, até para que elas tivessem uma atenção melhor nessa área. E o que é essa diabetes gestacional? Pronto, a diabetes gestacional, ela tem muitos fatores de risco que faz uma mulher ter diabetes gestacional. Obesidade, uma história familiar, se sua mãe já na gravidez teve diabetes, se você nasceu pesando mais do que 4 quilos, 4,5 quilos, então tem vários fatores, mas acaba que hoje a gente faz essa investigação com todas as pacientes. A gente não faz somente em quem tem fator de risco, então a gente faz um rastreio, pede uma glicemia de jejum assim que descobre que a paciente está grávida e mais ou menos por volta de 24 a 28 semanas a gente rastreia novamente, fazendo o teste da garapa, que a gente, como as pacientes costumam dizer. Que, inclusive, é um teste, assim, bem focado e até difícil de fazer, porque geralmente as mães sentem pelo menos eu senti muita fome durante a gravidez, e quando fui fazer esse teste realmente só para rastreamento, para saber se estava tudo tranquilo, é um exame que ele é bem focado, bem definitivo, né? Ele é só para essa parte de diabetes gestacional realmente. Então a paciente ela vai em jejum, colhe o sangue, toma uma dose de glicose, aí 1 hora depois colhe novamente, 2 horas depois colhe novamente. E é bom ressaltar que esse é o melhor exame para, além da glicemia de jejum, nesse período de 24 a 28 semanas, esse teste oral tolerância à glicose é o melhor exame para a gente se fazer, porque com ele a gente consegue diagnosticar 100% das gestantes que terão diabetes gestacional. Então ninguém passa despercebido. Quem não consegue fazer esse exame pode ser que evoluísse para uma diabetes gestacional, mas não chegasse a ser diagnosticada pelo fato de não conseguir fazer esse exame. Tem gestantes que enjoam, às vezes tem a questão financeira, porque o SUS não oferece. Hoje, graças a Deus, no ambulatório da gente, a gente faz pelo SUS das nossas gestantes. A gente não tem condição técnica e financeira, disponibilidade de fazer para todo mundo, mas aqueles casos mais graves. Já é importante para todas as pacientes que acompanham com a gente faz. E a gente tem um contato, uma parceria com o município, com a Secretaria de Saúde, para que isso chegue a todas, né? Então, assim, quem não consegue fazer, ou porque enjoa, ou porque não tem condição financeira de pagar pelo exame, a gente acaba pedindo uma glicemia de jejum. Então, não faz ele. E a glicemia de jejum é aquilo que a gente faz não tendo teste oral. Mas muitas pacientes que fazem só a glicemia, elas não vão ter o diagnóstico correto. Entendi. Então a gente perde algumas pessoas. Mas mesmo assim vocês continuam nessa tentativa, nessa parceria e de manter todas as grávidas ali sempre com a saúde em dia, colocando, enfim, a questão mesmo da diabetes, que é uma coisa que inclusive você estava falando aqui em off, que é uma das doenças que mais matam no mundo. A diabetes como um todo, né? Hoje nós temos, a estatística é que nós temos 415 milhões de pessoas com diabetes. Muita gente. Um em cada 11 adultos tem a diabetes, então assim, é muita gente, gera um custo muito alto. E o diabetes gestacional, ele é o principal fator de risco para que uma mulher possa ter um diabetes futuramente, 5 a 10 anos. Então, mais do que a obesidade. Então, a gente às vezes vê as nossas pacientes magras,
e que tem um diabetes gestacional. E essa paciente que teve esse diabetes, ela tem um principal fator de risco. Então, na hora que a gente faz o diagnóstico, faz o tratamento, ela vira uma gravidez de risco habitual. É como se ela, estando controlada, o bebê dela não vai ter repercussões ruins na gravidez, nem ela. Então, é como se virasse um risco baixo, como se a gente baixasse o risco. E os filhos de mães diabéticas, eles têm uma maior tendência a, no futuro, ter obesidade, diabetes, síndrome metabólica, que é o que a gente chama, que é pressão alta, outras coisas, né? Essa parte de colesterol alterado. Então, assim, na hora que a gente trata a mãe, a gente também está dando uma segurança para evitar que esse filho fique obeso, diabético. Se for uma menina, tenha um novo diabetes gestacional, engravide e tenha um filho com esses novos riscos. Né? Então, a tentativa é parar o ciclo. Principalmente aqui, né, que a gente está no Nordeste, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, e a gente está num país que o Brasil ele é considerado um país prioritário em diabetes, porque ele é o quarto país que mais tem diabéticos no mundo. Então, assim, é bastante importante. E, assim, assustador também, né? Porque o que é que leva, aluna, a gente ter diabetes, né? E muitas vezes é uma doença silenciosa, que as pessoas não sabem, não veem ou fingem não ver. E que também é uma doença de difícil tratamento quando a pessoa não quer fazer as dietas corretamente. Quais são, na verdade, os riscos, né, que a gente, para ter uma diabetes, por exemplo, alimentação? O que a gente nota é que está havendo uma epidemia de obesidade, de sobrepeso no mundo, e junto com essa epidemia de obesidade e sobrepeso está tendo uma epidemia de diabetes. Falam até em pandemia, é muito grande. E uma das formas é justamente a gente evitar que, por exemplo, essas mulheres, às vezes, elas só têm esse acompanhamento durante a gravidez. Então, se a gente continua, depois do parto, ela volta para a gente continua fazendo testes, ela tem um principal fator de risco para ter diabetes 10 anos depois. Mas se a gente faz esse diagnóstico antes, as comorbidades, os problemas da doença, depende muito do tempo de doença sem tratamento. Então, se eu faço um diagnóstico precoce, faço meu tratamento precoce, eu evito muitas coisas. Da mesma forma que se ela só engravida e volta para um endocrinologista, que é um médico especialista, né? Com 50 anos de idade, a gente perdeu esse tempo. Ela ficou com essa doença e não foi tratada, às vezes porque não foi informada, porque não sabia, né? Porque não teve essa oportunidade. Então, mais a gente tentar evitar, né, e quando fazer esse diagnóstico de forma correta, orientar todas as nossas pacientes, elas têm consciência que elas têm um fator de risco importante e que elas precisam ficar vindo pós-parto, no puerpério, 6 semanas, elas voltam, faz um novo teste oral de tolerância à glicose para ver se elas ficaram diabetes depois que pariu, né, ou se foi só no momento da gravidez, então já para a gente ganhar tempo. Tem sequelas que ficam quando não se tem esse acompanhamento, quando não se tem todo esse auxílio, essa ajuda para as mães, né? No caso que a gente está falando aqui especificamente de diabetes gestacional. Eu conheço casos, inclusive, de pessoas que ficaram cegas, né? Depois dessa diabetes gestacional, porque também realmente não tiveram essa oportunidade. Quais são as outras sequelas, Luna? Além de ficar com a diabetes, quais são as outras sequelas possíveis, né, numa diabetes gestacional? Pronto, a diabetes gestacional, ela, como é uma doença recente, então ela não é aquela paciente que é diabética de muito tempo. Então, normalmente é no período da gravidez. Por ser pouco tempo, normalmente a gente não vê lesão em órgão-alvo. Então, a gente caracteriza esse nome porque ela afeta o organismo inteiro. Então, por ser recente, por ser pouquinho tempo, não deu tempo para prejudicar muita coisa. Então, a gente não tem o nosso protocolo, ele não pede de rotina um exame de fundo de olho para ver se tem problema no olho. A gente não pede isso de rotina, um ecocardiograma do coração da mãe, pelo fato de não deu tempo ainda alterar. Só que o importante é o acompanhamento após. Já as nossas pacientes, que a gente também atende, as pacientes que já vêm com diabetes, elas já chegam dizendo a gente que tem diabetes, então é outra coisa. A gente olha para elas de uma forma diferente. A gente diz que ela, por exemplo, ela pode ter uma vasculopatia. O que é isso? É
uma alteração em todos os vasos. E todos os vasos do corpo afetam todos os órgãos. Então, afeta a parte da retina, do olho, afeta a parte da circulação, né? E uma das coisas que pode acontecer, porque às vezes a gente tem aquela falsa impressão que o filho de uma mãe diabética é o bebê gordinho, que normalmente é. O bebê gordinho, ele é o mais comum na mãe que tem diabetes gestacional. Já aquela mulher que já vem com diabetes e já tem problemas, entre eles o problema vascular, já é diferente. Na maioria das vezes ela vai ter um bebê restrito, que a gente chama que é um bebê que não consegue crescer, porque da mesma forma que os vasos dos órgãos dela têm problema, os vasos da placenta também têm problema. Então o bebê vai ter uma restrição de crescimento, porque a placenta ela vai ter uma resistência vascular. É como se tivesse uma dificuldade de nutrir esse bebê. Entendi. Então a gente pensa a partir de já tem diabetes há muito tempo, ou descobriu agora, então a gente pensa de formas diferentes. Muito bem. E para quem está grávida, está precisando desse atendimento, como é que faz para chegar no ambulatório da UERN? Pronto. Durante esse ano a gente fez capacitações com todos os médicos, enfermeiros, nutricionistas das estratégias de saúde do município inteiro, já para eles saberem como funciona esse fluxo, como é que consegue do postinho chegar até a gente, o que é que eles conseguem fazer no postinho, qual é a hora de mandar para a gente. Então, assim, a orientação é fazer o pré-natal iniciar no postinho, o médico já vai saber qual o exame solicitar e quando é a hora de encaminhar para a gente. Nesse momento que ele vai decidir que precisa de uma ajuda, de um especialista, ele vai fazer um encaminhamento numa ficha de referência que tem em todos os postos. A paciente vai até a secretaria e marca. É bem tranquilo, assim, não tem... Tem que passar pelo postinho. Tem que passar pelo postinho. Muito bem, tá? Então, a aluna Caecília, ela que é ginecologista, fez aí o seu trabalho de conclusão da residência médica semana passada, lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está aqui conversando conosco a respeito de diabetes gestacional. Vai voltar para falar sobre diabetes, falar sobre outros tipos de doenças, né, que estão relacionadas e correlacionadas à diabetes. Também vai passar pelo Geração Saúde. Então, a gente fica aqui agradecendo, né, a sua participação, Luna,